Desagravo regimental e mandado de segurança. Sem divergência, está a ata aprovada. Senhores ministros, comunico a presença neste plenário de alunos do curso de Direito da Faculdade Projeção do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos. Se você só fazer o pregão, só que o ministro está pedindo para tirar a são 3 pessoas. Só para retirada de pauta? Todos do ministro Joaquim? Ministro... E faço o pregão? É só para dizer que eu só indico. De pauta e só dizer o nome. Tá. Os relatores solicitam retirada de pauta do agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 65, ministro Joaquim Barbosa, da extradição número 1007, procedente da República Italiana, relator ministro Joaquim Barbosa, do recurso extraordinário 280.575, relator ministro Marco Aurélio. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência, relator do habeas corpus 86.545. É paciente Johannes Heinrich Matias e coator o relator do habeas corpus 84.478 do Supremo Tribunal Federal. Impedido, portanto, o ministro Sepúlveda pertence. Senhora Presidente, trata-se de habeas corpus manejado por Johannes Heinrich Matias contra a decisão do ministro Sepúlveda pertence, que negou seguimento ao HC 84.478. O paciente impetrante sustenta que o ministro relator se recusou a prestar jurisdição ao não fundamentar a decisão que negou seguimento ao seu pedido dele, impetrante. Daí aduzir que, desconhecendo a língua portuguesa ao tempo do trâmite da ação penal contra ele, tinha direito a intérprete oficial que não lhe foi designado. Acrescenta que sofreu coação moral irresistível para transportar a cocaína, motivo por que não se pode falar em autoria. Diante disso, conclui que foi processado e condenado em total desrespeito ao devido processo legal, pelo que requer a anulação do feito desde o início, bem como a revogação da ordem de expulsão. Solicitadas informações, estas foram prestadas nos seguintes termos. Aspas. Por decisão de 20 de 6 de 2005, publicada no DJ de 24 de 6 do mesmo ano, neguei seguimento ao pedido. Regimento interno, artigo 21, parágrafo 1º. A mencionada decisão transitou em julgado, disse o ministro pertence. Houve pedido de reconsideração do impetrante, que o excelentíssimo senhor ministro Nelson Jobim, presidente, indeferiu por intempestivo, determinando a baixa dos autos ao arquivo, conforme relatório de andamento processual anexo. Posteriormente, é o ministro pertence quem diz, determinei a pensação dos autos do HC 84.478 aos do HC 86.425, impetrante e paciente Johannes Heinrich Matias, que pende de julgamento. Informo ainda, arremata, que relatei outros 2 habeas corpus do mesmo paciente, o HC 85.594 de 2005, julgado prejudicado, e o HC 83.964, ao qual foi negado seguimento. Fecho aspas, senhora Presidente, e informo, na sequência, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República. Procuradoria que se pronunciou pela prejudicialidade do RIT em face da superação de seu objeto, exaurido nos habeas corpus acima referidos. É o relatório. O voto de Vossa Excelência? Não há sustentação. Senhora Presidente, concluo, após a análise das peças processuais, lógico, que inexiste constrangimento ilegal a ser reparado. Isso porque as alegações
figurantes do processo ou do presente pedido já foram apreciadas e refutadas na devida conta pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence. É que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, o decisum restou cabalmente fundamentado, consoante se observa do seguinte trecho, e vou citar o trecho, aspas, o paciente, cidadão alemão, foi condenado por infração dos artigos 12 e 18, número 1, da Lei 6.368, de 1976, motivo pelo qual foi expulso do país. O presente habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário, imputa coação ao Superior Tribunal de Justiça e requer seja anulado o processo, bem como revogado o decreto de expulsão já efetivado. Decido. Conforme ressaltou o Ministério Público Federal em seu parecer, a discussão da validade do decreto de expulsão, conforme já salientado no despacho que negou seguimento ao HC 83.964, teria de dirigir-se contra ato do Presidente da República e não do Superior Tribunal de Justiça. Prossegue o ministro Pertence. De outro lado, pelos documentos que instruem o pedido, as únicas questões submetidas ao STJ e que, por isso, podem ser conhecidas pelo Supremo foram as de ausência de intérprete, falta de fundamentação da sentença e acórdão da apelação, e falta de prova da autoria e da materialidade. Não se demonstra, contudo, que a questão relativa à ausência de intérprete, que se exige quando do interrogatório, se o réu não falar a língua nacional, conforme o Código de Processo Penal, artigo 193, tenha sido oportunamente suscitada, nem que, de fato, ao tempo do curso do processo, o paciente desconhecia o idioma português. Pelo contrário, há nos autos várias cópias de cartas em português, escritas de próprio punho pelo paciente, e o ministro Pertence cita as folhas do processo, e transcrição do depoimento prestado quando da prisão em flagrante, oportunidade em que respondeu às perguntas formuladas, sem nenhum registro de que precisou de intérprete. Folha 419. Também não há falar em falta de fundamentação nas instâncias de mérito. A sentença apontou os fatos pelos quais entendeu comprovada a materialidade e a autoria, quais sejam a confissão do paciente e sua prisão em flagrante, quando pretendia exportar, trazendo consigo um embrulho preso em seu corpo, contendo 1.930 gramas de substância que se constatou ser cocaína, através de laudo pericial. Ressalte-se que para se chegar, é o arremate, ressalte-se que para se chegar à conclusão diversa, seria necessário profundo reexame de fatos e provas que permeiam a lide, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. As questões relativas à majoração da pena, mesmo que tivessem sido suscitadas ao STJ, e assim delas pudesse conhecer o Supremo, restaram prejudicadas com o cumprimento integral dela. Este quadro, disse o ministro Pertence, nega o seguimento ao pedido e cita o regimento interno, artigo 21, parágrafo 1º. Senhora Presidente, sem mais delongas, eu acho que o que já relatei é suficiente para me convencer de que não há como deferir a presente ordem de habeas corpus. Meu voto, portanto, é pelo indeferimento da ordem. O eminente relator indefere a ordem. Ministro Lewandowski. Também indefiro, senhor presidente. Ministro Joaquim. Ministro César Peluso. Sim. Ministro Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Ministro Celso. Ministro... Está impedido. O tribunal, à unanimidade, indeferiu a ordem de habeas corpus nos termos do voto do relator. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência é relator da extradição número 985, República Argentina, é requerido extraditando Carlos Frederico Guardo. A República Argentina formalizou o pedido de extradição do nacional argentino Carlos Frederico Guardo,
com base no tratado de extradição firmado com o Brasil. O pedido, encaminhado via diplomática por meio da nota verbal número 172 de 2005, tem por base mandado de prisão expedido em 3 de agosto de 2004 pelo Tribunal de Instrução Criminal e Correcional de primeira nominação da cidade de Santiago do Esteiro, nos autos da ação penal em que é imputado ao extraditando a prática do crime de duplo homicídio qualificado previsto no artigo 79, combinado com o artigo 80, inciso 2º do livro 2º, título 1º, capítulo 1º do Código Penal argentino. A prisão preventiva para a extradição do nacional argentino foi efetuada em 11 de agosto de 2005, encontrando-se o mesmo atualmente sob custódia na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, Rio Grande do Sul. Interrogado, ele nega seu envolvimento com os fatos descritos na nota verbal, afirmando desconhecer totalmente a imputação que lhe é feita. As folhas 217 e 223, a defesa alega que não estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 80 da Lei 6.815, uma vez que falta autenticação dos documentos encaminhados pelo país solicitante. Alega também que inexiste sentença condenatória, tampouco de pronúncia contra o extraditando, não houve tradução por tradutor juramentado, bem como não foi requerida pelo Poder Judiciário argentino a decretação da prisão preventiva do extraditando. Sustenta que o estrangeiro não está se esquivando de responder à ação penal em que figura como réu em seu país, afirmando que contribuiu para as investigações ao comparecer, quando intimado, perante as autoridades policiais e judiciárias argentinas para prestar depoimento. Requer, por último, o indeferimento do pedido de extradição, também porque, aspas, segundo o artigo 80 do Código Penal argentino, a pena prevista para o homicídio qualificado é a prisão perpétua. Essa malfadada previsão legal transformar-se-ia em óbice a autorização da extradição pretendida, fecha aspas. A Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul informa que foi instaurado inquérito policial para apurar crime de uso de documento falso imputado ao extraditando. A Procuradoria-Geral da República, em parecer de folhas 248 e 251, opina pelo deferimento da extradição. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. Senhora Presidente, o pedido reúne todas as condições de admissibilidade exigidas pela legislação pertinente. Consta dos autos a formalização por via diplomática do pedido de extradição, acompanhado de mandado de prisão, decretado pelo Tribunal de Instrução Criminal e Correcional de Santiago do Esteiro, bem como dos dispositivos legais do direito argentino referentes ao crime, à pena e à prescrição, tudo devidamente autenticado e vertido para a língua brasileira, em observância ao disposto no artigo 80 e seus parágrafos da Lei 6.815 e no artigo 4º, linha A, parágrafo 1º e 2º do Tratado de Extradição firmado entre os dois países. O referido mandado de prisão contém indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos atribuídos ao extraditando, conforme se observa da seguinte transcrição, aspas, que as presentes autuações sumariais dão-se começo em data de 28 de julho do presente ano, 2004, conforme se depreende da novidade do serviço de folha 1 de autos, no que fala que, sendo aproximadamente às 4h30 da madrugada, pelo meio do CRE, toma-se conhecimento do que na rua 12 de outubro e San Juan requeria-se a presença policial, pelo que ali constituído se solicita pessoal de bombeiros e 2 ambulâncias, em razão de que haviam 2 pessoas com queimaduras de 80% e 90% no seu corpo, identificando as mesmas como Silvia Alejandra Chaves e Estela Chaves, que posteriormente falecem nessa cidade pelas lesões no seu corpo. Que, dadas as averiguações em sede preventora e o testemunho judicial da cidadã Pamela Jaimes,
que determina-se na forma verdadeira que o cidadão Carlos Federico Guardo seria o possível autor material do feito que aqui trata-se e seu namorado Sérgio Lazarte teria conhecimento do feito em questão, que à data encontram-se prófugo da justiça. Em efeito, entende o judicante que dita medida é viável ao só efeito de proceder ao sequestro de todo elemento que faça a causa e ao só efeito de dar com a moradia dos imputados em autos, esse faça a detenção de Carlos Federico Guarda. Fecho aspas e peço escusas pela trôpega tradução que consta dos autos. Digo eu, na legislação penal brasileira, o crime imputado ao extraditando encontra a correspondência no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, de modo que se mostra satisfeito o requisito da dupla tipicidade. Ademais, não há nenhuma motivação de caráter político. Igualmente, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Isso porque o fato imputado ao extraditando ocorreu em 2004, conforme consta do mandado de prisão. De acordo com a Lei Penal Argentina, artigo 62, parágrafo 1º, o prazo prescricional correspondente ao crime é de 15 anos. À luz da lei brasileira, do mesmo modo, não transcorreu o prazo prescricional, uma vez que a pena máxima do crime de homicídio é de 30 anos, alcançando-se, portanto, a prescrição somente após o decurso do prazo de 20 anos. Assim, não me parece prosperar a alegação da defesa de que não estão preenchidos os requisitos formais exigidos pela legislação para o deferimento do pedido. No tocante à negativa da autoria delituosa, vale ressaltar que tal argumento não elide o deferimento do pedido. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe, em processo de extradição, o exame do mérito da pretensão deduzida em juízo no país solicitante. Cito precedentes nessa linha, entre os quais a extradição 839, relator ministro Celso de Mello. Destaco ainda que o parágrafo 2º do artigo 4º do Tratado de Extradição dispõe que, aspas, a apresentação do pedido de extradição por via diplomática constituirá prova suficiente de autenticidade dos documentos exibidos para esse fim, os quais serão, assim, havidos por legalizados. Fecha aspas. Tal norma, a meu ver, afasta o argumento da defesa de que falta aos documentos encaminhados pelo governo argentino a necessária autenticação. Questão que merece análise mais detida, a meu ver, é a referente à pena de prisão perpétua, prevista para o crime de homicídio praticado com emprego de meio insidioso. Leio a Lei Penal Argentina. O artigo 79, combinado com o artigo 80, dispõe o seguinte, aspas, se aplicará reclusão ou prisão de 8 a 25 anos ao que matar o outro, sempre que neste Código não se estabeleça outra pena. Impõe-se reclusão perpétua ou prisão perpétua ao que matar com ensanhamento, veneno ou outro procedimento insidioso. Fecha aspas. Recentemente, o plenário do Supremo Tribunal Federal alterou o seu entendimento tradicional sobre esse tema, firmando a orientação segundo a qual deve-se obter o compromisso prévio do Estado requerente em comutar a pena perpétua para a privativa de liberdade, com prazo máximo de 30 anos. Tal exigência se justifica em face da garantia individual fundamental prevista no artigo 5º, inciso 67, a linha B da Constituição Federal. Cito o precedente. Precedente, extradição 855. 855. Há outros. É uma outra também do ministro Brito, né? Isso, há outros. Há uma segunda. Trago à apreciação ainda uma outra particularidade do presente feito. O extraditando responde a processo aqui no Brasil por uso de documento falso, na Vara Criminal de Novo Hamburgo. A esse respeito, dispõe o artigo 9, segunda parte, do Tratado de Extradição, aspas,
Se o indivíduo estiver sendo processado, sua extradição poderá ser adiada até o fim do processo e, em caso de condenação, até o momento em que tiver cumprido a pena. Fecha aspas. Desse modo, nos termos dos artigos 89 e 90, combinado com o artigo 67 da Lei 6.815, caberá ao Presidente da República avaliar a conveniência e a oportunidade da entrega do extraditando, ainda que pendente ação penal ou eventual condenação do nacional argentino. Preenchidos, portanto, todos os requisitos para extradição, conforme o Tratado e a Lei 6.815. No exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, eu defiro o pedido de extradição com as restrições já mencionadas, quais sejam: primeiro, compromisso prévio e formal do Estado argentino de comutação da pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade não superior a 30 anos. E, segundo, término da ação penal e o cumprimento da eventual pena aplicada, com a ressalva já referida no sentido da discricionariedade do chefe de Estado em entregar o nacional argentino. Ademais, deverá o governo da Argentina efetuar a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil. É como voto, senhora presidente. O eminente relator defere, portanto, a extradição com as restrições que mencionou. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho o relator, porque também entendo que todos os requisitos legais para a extradição se encontram presentes no processo e essas cautelas estão de acordo com os precedentes desta Corte. Então, defiro também, com esses cuidados. Ministro Carlos Brito. Na mesma linha. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Adiro ao cuidadoso voto do relator, excelência. Ministro Celso. De inteiro acordo, senhora presidente. Ministro Pertence. De acordo. O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido extradicional com as restrições constantes do voto do eminente relator. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência tem vista do agravo regimental no inquérito 2206, de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio, agravante ao Ministério Público Federal e agravado Henrique de Campos Meireles. Na decisão de folhas tais, houve por bem assim decidir, aspas, indefiro a quebra de sigilo bancário que sobejou após a iniciativa do indiciado, ou seja, relativa à empresa Boston Comercial e Participações Limitada, conta número tal e a conta CC5 número tal, sediada no Nassau Branch of Bank Boston, mediante a qual remetido cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais ao exterior. Fecha aspas. Eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio para dele divergir, pois considero que, no presente caso, o fato de o Ministério Público não se ter debruçado sobre o material fornecido pelo indiciado e colhido nas diligências anteriores não inviabiliza a análise dos dados bancários das contas CC5 citadas na decisão de Sua Excelência. Trarei aqui, para ilustrar o meu voto, trechos de peças que reputo elucidativas para o caso concreto. O presente inquérito de relatoria do ministro Marco Aurélio foi instaurado a requerimento do então Procurador-Geral da República, doutor Cláudio Fonteles, para apurar a ocorrência em tese dos delitos tipificados no artigo 350 do Código Eleitoral e no artigo 22 da Lei 7.492, de 86. O Ministério Público Federal aponta indícios de que o investigado não teria informado, nas declarações de bens fornecidas ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e à Receita Federal,
a totalidade de seu patrimônio. Diante de tais alegações e da documentação trazida aos autos, o ministro relator deferiu, em decisão de 11 de maio de 2005, as seguintes diligências requeridas pelo Procurador-Geral. Primeiro, deferiu a requisição à Receita Federal dos dossiês integrados do CPF número tal e do CNPJS número tal, bem como de cópia de todas as declarações de impostos de renda desde o exercício de 1996. Deferiu ainda a requisição à Receita Federal do relatório circunstanciado da auditoria fiscal até então promovida contra o representado e empresas por ele controladas e cópia de todos os documentos solicitados pelos auditores fiscais ou apresentados pelo senhor Henrique Meirelles. Deferiu ainda requisição ao Banco Central do Brasil de cópia do processo de número 9900943883, que cuida do exame de remessas efetuadas pela empresa Boston Comercial Participações Limitada, por meio do Banco Boston, no valor de 1,3 bilhão, de origem não identificada. Deferiu igualmente requisição ao Banco Central de cópia do processo número tal, que tem como envolvidas as empresas offshore Silvânia One e Silvânia Two, bem como a empresa Silvânia Empreendimentos e Participações. Deferiu também requisição ao Banco Central de informações detalhadas sobre todos os contratos de câmbio desde 1996, que envolvessem o senhor Henrique Meirelles, as empresas Silvânia Empreendimentos e Participações, Silvânia Holding Limitada, Goiânia Limitada, Silk Cotton Investments TTD, Yameto Corporation, Silvânia One LLC e Silvânia Two LLC, Boston Administração Comercial e Empreendimentos Limitada e Boston Comercial e Participações Limitada. Deferiu requisição à OAB do registro e relação dos advogados do escritório Demarest e Almeida. Deferiu requisição ao primeiro Conselho de Contribuintes de cópia integral do processo número tal, referente à empresa Boston Comercial e Participações Limitada, autuada pela Delegacia da Receita Federal no Paraná, pelo não recolhimento de imposto de renda. E, por fim, deferiu requisição à Delegacia da Receita Federal em São Paulo de cópia integral de todos os processos administrativos referentes às declarações de compensação da empresa Boston Comercial e Participações Limitadas nos últimos 5 anos. Após o deferimento das diligências mencionadas e a expedição dos respectivos ofícios, veio aos autos, em 20 de junho de 2005, o documento de folhas 256, em que o Procurador-Geral da República ratifica a manifestação do Procurador da República, Lauro Pinto Cardoso Neto, da qual extraio o trecho principal. Aspas. Complementando manifestação anteriormente ofertada nos autos do PA número tal, respeitosamente venho sugerir a Vossa Excelência novas diligências nos autos do inquérito em epígrafo, em curso no Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o ministro Marco Aurélio. Dentre as medidas já deferidas, encontra-se a remessa pelo Banco Central do Brasil de cópias do processo número tal relativamente à remessa supostamente ilícita de 1 bilhão e 400 milhões, pela empresa financeira Boston Comercial e Participações Limitada, e o ingresso ilícito no Brasil de 2 milhões e 800 mil reais, de 2 milhões e 800 mil dólares, em favor da empresa Silvânia Empreendimentos e Participações Limitada. Por outro lado, segundo consta dos autos, o senhor Henrique Meirelles, por sua conta no Goldman Sachs, número tal, mantida em Nova York, realizou a operação financeira com a offshore Biscay Trading Limited
o MTB Bank de Nova York, representada no Brasil por doleiros de São Paulo, já denunciados à Justiça Federal por crime financeiro. Nos Estados Unidos da América, encontra-se o senhor Henrique Meirelles sob investigação do Ministério Público de Nova York, conforme carta original e tradução anexas de maio de 2005, dirigida ao ilustre relator, o ministro Marco Aurélio. O promotor de justiça de Nova York, Adam Kaufman. Vossa Excelência está lendo Eu estou lendo a promoção do Ministério procurador. Público, né? Que essa carta, na verdade, não me foi dirigida. Creio que criaram aí a pessoa intermediária, né? Sim. Tendo em conta a remessa e a destinação. Ela foi endereçada ao Ministério Público. O Ministério Público, então, a apresentou no processo. Eu Apenas para estou esclarecer. lendo apenas a Mas Vossa transcrição Excelência está sendo fiel ao relato do do procurador da primeira instância. Ele realmente aponta que me fora dirigida a carta, não me foi. O promotor de justiça de Nova York, Adam Kaufman, confirmou a quebra de sigilo bancário de bancos e instituições financeiras envolvidas nas transações efetuadas pelo senhor Meirelles e seus sócios e requereu a adoção do mesmo procedimento investigatório no Brasil, para que definitivamente possamos efetuar o cruzamento das operações financeiras de remessa de ativos para ambos os países e determinar com precisão o quanto o investigado engajou-se na prática de crimes financeiros. Somente com a quebra do sigilo bancário na forma abaixo transcrita, sem prejuízo de novo requerimento de extensão, será possível concluir a investigação da ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro descritos anteriormente, desvendando-se a origem e o destino dos ativos financeiros até agora desconhecidos, inclusive pelas autoridades monetárias nacionais. Há necessidade de se ter acesso aos extratos bancários das contas operadas pela Boston Comercial e Participações Limitada, Silvânia Empreendimentos e Participações Limitadas, e das contas CC5 do Banco de Boston e do senhor Henrique Meirelles, utilizadas para a remessa de dinheiro para o exterior. Assim, respeitosamente, sugiro o requerimento da quebra do sigilo bancário com base no artigo tal da Lei Complementar 105 das seguintes contas. E ele elenca as contas em número de 5, entre elas algumas contas CC5, que ele entende deva ser levantado o sigilo em relação a elas. Digo eu, note-se que essa segunda manifestação é uma espécie de aditamento à primeira, ou seja, a utilidade das informações ali requeridas em nada depende da análise do resultado das diligências anteriores. Posteriormente, o Procurador-Geral da República acrescentou aos autos e ratificou nova manifestação, da qual consta fundamentação específica para os pedidos de quebra de sigilo contidos nos itens 2 e 5 da manifestação anterior, relativos às contas CC5. Assim se pronunciou o então Procurador-Geral. Aspas. Ratifico a promoção que me é endereçada pelo Procurador da República, Dr. Lauro Cardoso, por onde bem se demonstra que a quebra do sigilo bancário acontece, como não poderia deixar de ser, em contas tituladas pelo investigado em instituições financeiras sediadas em nosso país. Reitero, assim, a petição anterior de quebra do sigilo bancário em todos os seus termos, fecha aspas. Digo eu, após a juntada da petição de folhas 277, em que o investigado se dispunha a colaborar para o esclarecimento dos fatos, inclusive com a apresentação de extratos bancários, o eminente relator abriu nova vista à Procuradoria-Geral para que se pronunciasse sobre o possível prejuízo das diligências requeridas anteriormente. O atual Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, diante dos documentos apresentados pelo investigado,
restringiu o pedido de quebra de sigilo aos itens 1 e 2 do pedido anterior, ou seja, apenas das seguintes contas: a conta de número tal, agência número 104 do Banco Boston, Banco Múltiplo S.A., CNPJ número tal, da empresa Boston Comercial e Participações Limitada. E, B, a conta CC5, número tal, do Nassau Branch of Bank Boston, por onde foi efetivada a remessa do numerário já mencionado. Portanto, houve o Procurador-Geral restringiu o seu pedido. Na petição de folhas 1026 a 1028, a agência Nassau do Banco Boston, que é essa mesma instituição financeira já mencionada por mim, afirma que a quebra do sigilo bancário da conta CC5, de que é titular, acarretaria indevida devassa na movimentação bancária de pessoas físicas e jurídicas que nada têm a ver com os fatos em investigação. Do mesmo teor é a petição de folhas tais apresentada pela empresa Boston Comercial e Participações Limitada. Ora, do resumo fático exposto, eu concluo que o Ministério Público desistiu imediatamente das diligências cujo teor coincidiria com as informações oferecidas voluntariamente pelo investigado. Restaram, então, duas únicas diligências cuja realização era imprescindível ao avanço das investigações e que em nada dependiam das demais. Como bem ressaltou o eminente Procurador-Geral, aspas, a referida postulação foi formalizada sem que houvesse o prévio exame dos documentos ofertados pelo indiciado, visto que somente a apreciação conjunta de todas as informações solicitadas possibilitaria a formação de um juízo seguro quanto à eventual relevância penal dos fatos. Fecha aspas. Digo eu, frise-se que o chefe do Ministério Público bem esclarece a existência de indícios que dão ensejo à quebra de sigilo bancário requerida. Eu transcrevo o seguinte trecho da petição de agravo, aspas. O investigado não trouxe aos autos prova de atividades comerciais exercidas nos Estados Unidos pelas empresas Sylvania One LCC, Sylvania Two, Tranquil Bay LCC e Red Horizon LCC, havendo indícios de que não apresentem, de fato, qualquer atividade comercial, conforme revelam os documentos anexos, obtidos junto ao Department of Homeland Security, Nova Jersey, Estados Unidos. As empresas apresentam como único ato comercial, a filing history, a sua constituição. Todas são agenciadas por outra empresa com sede em Delaware. Por outro lado, as offshore controladas pelo senhor Meirelles, Silk Cotton Investment Limited e Yamato Corporation Limited, segundo documentos encaminhados pelo ofício número tal do COAF, são agenciadas pelo Bank Boston Trust Company Limited, com sede em Nassau, Bahamas, mesmo endereço de suas sedes. Daí a necessidade de exame da movimentação financeira da conta CC5, número tal, titularizada pelo não residente Nassau Branch of Bank Boston e mantida no Banco Boston, Banco Múltiplo S.A., CNPJ, número tal, sediado em São Paulo, por onde foi efetivada a remessa de numerário para o exterior, bem como da conta de uma outra conta, CC5, titularizada pelo não residente Henrique de Campos Meirelles e mantida no Bank Boston Múltiplo S.A., também sediado em São Paulo. Do exposto, senhora presidente, parece-me bem demonstrada a necessidade da medida requerida. Não vejo, por outro lado, a obrigatoriedade de só levá-la a efeito após a análise do resultado das demais diligências, das quais independe. No que concerne à alegação de que seria devassada a intimidade de terceiros não envolvidos nos fatos em apuração, eu observo que as contas de não residentes, muito embora, no presente caso, sejam titularizadas por pessoas jurídicas específicas,
são usadas, de fato, por pessoas físicas e jurídicas cuja identidade é ignorada. Em virtude dessa circunstância, o tema do sigilo bancário, quando relativo a contas de não residentes, deve ser apreciado considerando-se que, em casos tais, os órgãos investigatórios não têm meios para prosseguir na fase administrativa da persecução criminal, sem saber ao menos quem são os reais usuários da referida conta. Não se trata, portanto, de devassa, como quer fazer crer a parte agravada, pois existem indícios concretos que apontam para a necessidade do fornecimento dos dados requeridos pelo Procurador-Geral da República. Se, eventualmente, existirem indícios concretos da prática de ilícito por algum dos reais usuários das contas CC5 investigadas, o Ministério Público deverá demonstrar a existência de tais indícios e requerer as medidas eventualmente necessárias. O que não se admite, a meu ver, é a atribuição de caráter absoluto ao sigilo bancário, o qual, embora constitucionalmente garantido, deve ceder diante do interesse público na apuração de crimes graves, sob pena de se inviabilizar a persecução penal. Em razão do exposto, senhora presidente, mais uma vez eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, para dele divergir, conhecer do agravo regimental e dar-lhe provimento. É como voto. Ministro Joaquim Barbosa diverge, portanto, do eminente relator para conhecer e dar provimento Presidente, ao agravo. Pois não, ministro Marco Aurélio. Relator, estimaria apenas ressaltar alguns aspectos. Conforme já noticiou o ministro Joaquim Barbosa, deferi inúmeras diligências, inclusive alcançando quebra de sigilo bancário, se bem que, no caso, o envolvido, Henrique de Campos Meireles, espontaneamente trouxe ao processo os respectivos dados bancários. Indeferir a diligência que Sua Excelência entende deva ser implementada, tendo em conta a repercussão, como também indeferir aquela que visava o encaminhamento de ofício à ordem para ter-se a relação dos advogados de um certo escritório, que teriam prestado, logicamente, assistência jurídica, né, ao envolvido. E então, ressaltei, conforme consignado, tudo recomenda a observação da racionalidade, do respeito aos parâmetros objetivos e subjetivos do inquérito, da caminhada segura. O zeloso Ministério Público conta no processo, e não sei quantos volumes já temos nesse processo, com elementos ainda não examinados. A quebra de sigilo de dados linear a alcançar as contas CC5 de titularidade diversificada, sem a individualização deste ou daquele correntista, surge inadequada, não cabendo por hora deferi-la, por hora. Considerem-se os valores em jogo e, mais do que isso, não se ter justificativa aceitável para tamanha diligência. Viabilize-se a investigação, mas que isso não signifique o extravasamento do razoável e do proporcional. O inquérito visa apurar o envolvimento de certo cidadão em atos passíveis de serem enquadrados como delitos, e, por isso, o ato extremo de quebra de sigilo bancário há de ficar a ele limitado. Essa foi a base do meu voto. E, mesmo assim, consignando que o indeferimento ele se faz considerado o contexto, consideradas as diligências implementadas e o aspecto ressaltado
o Ministério Público ainda não se debruçou sobre o objeto das diligências. O que se pretende? Se pretende a quebra do sigilo das contas CC5 a envolverem a remessa de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais ao exterior. E Reais ou dólares? E remessa de numerários de terceiros, que neste processo não estão envolvidos. Não é mesmo crível que o cidadão Henrique de Campos Meireles tenha essa voltosa importância, 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? Tenha remetido ao exterior essa importância. 1 bilhão e 400 milhões de reais. Agora, uma devassa, né? Com essa amplitude, alcançar cidadãos em geral, creio que coloca em risco o próprio sistema financeiro, porque as contas CC5 são contas legítimas, né? Muitas. Não sei, mas a premissa é essa. Sim. Porque a sigla se refere às circulares do Banco Central. Né? Agora, né? Mas a conta CC5... O que penso é que precisamos, no inquérito, avançar passo a passo, né? O Ministério Público, como consignei na decisão mediante a qual indeferir essa diligência, deve se debruçar, considerada a participação, inclusive, daquele que vinha atuando em primeira instância, o procurador Lauro Pinto, né? E examinar, e aí sim, com uma justificativa plausível, socialmente aceitável, via requerer a complementação da diligência, que não está peremptoriamente, definitivamente indeferida, por hora, né? Por isso, eu mantenho o voto desprovendo o agravo. Eu colho o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Após o voto do ministro Joaquim Barbosa, que, abrindo divergência, dava provimento ao agravo regimental, pediu vista ao ministro Ricardo Lewandowski. Aguardam os demais. Ministro, pertence. Vossa Excelência é relator do mandado de segurança 25.461, impetrante Albérico de França Ferreira Filho, impetrada à mesa da Câmara dos Deputados. Esse não estava na pauta? Estão começando a introduzir coisa fora de pauta. Vou falar com eles hoje à tarde. Senhora Presidente, no dia 3 de agosto do ano passado, 2005, assim resumi a impetração e decidi o pedido de medida liminar. Albérico de França Ferreira Filho impetra mandado de segurança contra ato da mesa da Câmara dos Deputados que sobrestou o procedimento de declaração de perda do mandato parlamentar do litisconsórcio passivo, deputado Paulo Celso Fonseca Marim, de cuja bancada o impetrante é o primeiro suplente, tendo em vista a inocorrência do trânsito em julgado da decisão judicial, proferida em ação de improbidade administrativa, que suspendeu por 6 anos os direitos políticos do titular. Alega o impetrante desrespeito ao artigo 55.4 e parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez que, fora das hipóteses de competência do plenário, não é dado à Casa do Parlamento negar, por suas mesas, imediata eficácia à decisão judicial que determina a suspensão dos direitos políticos, declarando-se a perda de mandato do litisconsórcio passivo. Requer, então, a concessão de medida liminar, tendo em vista a manifesta ilegalidade cometida contra o impetrante
que está impedido de iniciar o exercício do mandato parlamentar a que tem direito, e ainda o fato de ser indiscutível a possibilidade de dano irreparável, uma vez que os mandatos têm prazo certo para terminar. Solicitadas informações, aduziu o ilustre presidente da Câmara dos Deputados que, tendo em vista sinalizações aparentemente contraditórias em torno do trânsito em julgado da sentença que suspendeu os direitos políticos do senhor deputado Paulo Marim, decidiu-se pela suspensão do referido procedimento, até decisão de agravo de instrumento submetido ao Supremo Tribunal Federal. O desenvolvimento processual da questão é complexo e foi assim resumido pelo impetrante com fidelidade à documentação que instrui o pedido. Leio da inicial. Em face da sentença que, em 4 de janeiro de 99, o condenou por ato de improbidade administrativa, entendo em vista que transcorreu inalbis o prazo recursal, o referido deputado Paulo Marim impetrou mandado de segurança junto ao Colégio Tribunal de Justiça do Maranhão, visando a declaração da nulidade do ato judicial, pretextando vício na citação. No mandado de segurança, foi concedida em 27 de janeiro de 99 pela Egrégia Corte de Justiça Estadual medida liminar com o fim de sustar a decretação de seus direitos políticos até o julgamento do mérito. O conspícuo STJ, contudo, em atos de suspensão de segurança 722, suspendeu os efeitos da liminar referida, consoante decisão de 1º de fevereiro de 99. Verificando que pela via eleita não obteria os efeitos almejados, o deputado Paulo Marim desistiu do mandato de segurança, optando mesmo a destempo interpor recurso de apelação, que efetivamente não foi recebido pelo magistrado de 1º grau, por se voltar contra a decisão transitada em julgado. Foi, então, interposto ao agravo o instrumento número tal, Caxias, pelo qual se pretendeu a reforma da decisão de não recebimento da apelação, inclusive com a concessão de efeito suspensivo. Também foi ajuizada a medida cautelar inominada junto ao Tribunal de Justiça para suspender os efeitos da sentença de improbidade. A liminar na ação cautelar foi deferida pela Corte Estadual, assim como foi provido o agravo do instrumento em 31 de agosto de 99. Contra essa última decisão, o município de Caxias interpôs recurso especial. Entrementes, foi ajuizada junto ao STJ a reclamação 630, sob o fundamento de que as decisões proferidas na ação cautelar no agravo de instrumento antes mencionados estariam a violar a autoridade da decisão proferida por aquele mesmo conspícuo tribunal na citada suspensão de segurança 722. O pleito foi deferido pelo eminente presidente de então, o ministro Pádua Ribeiro, com respeitável decisão lavrada na sua parte dispositiva nos seguintes termos. Assim, com fundamento no artigo 4º da Lei 8437 e também adotando como razão de decidir o douto parecer do Ministério Público Federal, defiro o pedido formulado para cassar os efeitos das decisões prolatadas nos autos do agravo de instrumento número tal e na ação cautelar número tal, relatadas pelo eminente desembargador Antônio Guerreiro Júnior, do Tribunal do Maranhão, restabelecendo-se na espécie a autoridade da coisa julgada hostilizada, e ensejando desse modo a possibilidade de execução da sentença. Tal decisão, na reclamação, foi atacada por meio de agravo regimental que não foi conhecido. Em razão desse fato, o eminente presidente da Corte Estadual declarou que o recurso especial aforado contra o venerando acórdão que deu provimento ao referido agravo de instrumento ficou sem objeto, tendo em vista que, verbis, no trâmite do processo sobreveio decisão proferida pelo ministro Antônio Pádua Ribeiro, presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da reclamação 630, que cassou os efeitos das decisões atacadas, do que resultou na falta de interesse recursal para o requerente. Adotando a mesma linha de entendimento, o litisconsórcio passivo Paulo Marim ajuizou, então, perante o Colégio Tribunal de Justiça, a ação rescisória tal em 3 de abril de 2000, tendo o eminente desembargador Antônio Guerreiro Júnior, relator prevenção, deferido o pedido de tutela antecipada. Ou seja, ao ajuizar a ação rescisória, o deputado Paulo Marim foi expresso em reconhecer que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na reclamação acabou por cassar as decisões proferidas nos autos do agravo do instrumento número tal. Concedida a tutela antecipada, a ação rescisória mereceu acolhimento por parte da Colenda Corte do Estado do Maranhão.
Ocorre, contudo, que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial por sua primeira turma, houve por bem conhecer e dar provimento ao apelo derradeiro,